Boa noite. Estamos começando o programa Argumentando, hoje trazendo o professor da Universidade Estadual do Amapá, a UEAP, que vai tratar aqui sobre questões de greve. O professor, ele vem também aqui para falar sobre as perspectivas, por que está acontecendo isso, e vai estar comigo José Alcolumbre, e eu quero te saudar, José, eu quero saudar todos vocês, telespectadores. A gente volta já já. Bem, agora estamos aqui, vamos falar com o professor Daímio. Daímio Brito. Daímio Brito, que é professor da UEAP. Um prazer muito grande em tê-lo aqui conosco para te conversar sobre esse momento difícil, que eu acho, da educação no estado do Amapá, mas especialmente na UEAP. O que é que está acontecendo? É um prazer também estar aqui, é um prazer estar na emissora. Realmente, hoje a universidade, o ensino superior no Amapá, incluindo as duas universidades que nós temos públicas e esperamos que seja gratuita também, elas estão sofrendo um grande sucateamento da educação superior no Amapá. Então a UEAP, ela vem já de muito tempo com dificuldades, principalmente estruturais, nos nossos campos, que hoje os nossos campos, principalmente o campus que a gente chama de Campus 2, ele não tem a menor condição mais de contemplar os cursos que funcionam lá. Então hoje lá está mal conseguindo fazer. Pois é, rapaz, o que está acontecendo no Campus 2, viu, José? Eles reclamam, os alunos reclamam que não puderam, eles entraram em greve por causa disso, inclusive, dizendo que lá está chovendo. É verdade, chove mais dentro do que fora. Uns 2 meses atrás deu uma chuva comum na Amazônia, chover, isso aí, né, com certeza, que alagou toda a universidade, todo o Campus 2, foi alagado, os móveis foram molhados, os computadores foram molhados, e aí iniciou-se um movimento dentro do Campus 2 para a melhoria daquele campus. E aí, esse movimento desencadeou várias idas dos professores de lá do Campus 2, no Palácio, conversar com o governador, conversar com a administração da universidade. Alguns paliativamente foi resolvido, mas ainda continuam os mesmos problemas estruturais. Quem está de greve? Está de greve toda a comunidade acadêmica. Toda a comunidade, professor, administração... 100% de adesão? 100% de adesão. Inclusive, o nosso movimento é um movimento diferenciado, porque ele é um movimento unificado. Então, o nosso movimento está unindo o Sindicato dos Técnicos, o Sindicato dos Professores e o movimento estudantil. Então, nós fizemos uma assembleia unificada com essas 3 categorias, onde foi praticamente unânime a adesão da greve, por todas as 3 categorias, principalmente pelos acadêmicos, que lá no dia tinha mais de 100 acadêmicos, e só um votou contra a greve. A maioria esmagadora votou a favor, os técnicos foram unânimes e os professores tiveram 2 casos que foram contra. Está tendo diálogo entre o corpo docente e discente da UEAP com o governo do Estado? Infelizmente, essa greve começou exatamente por isso, por essa falta de diálogo. Então, nós fomos colocados na agenda do servidor. Desde o dia 27 de abril, nós encaminhamos documento para o governo, no sentido de dialogar... Que dia, professor? 27 de abril. Tá. Nós mandamos documento para o governo no sentido de dialogar os nossos pontos de pauta, que são 3 pontos de pauta fundamentais que nós temos, depois eu vou colocar cada um deles. E aí foi marcado para o dia 1º de junho uma mesa de negociação com a agenda do servidor. E quando nós chegamos lá, eles alegaram que não tiveram tempo de fazer o estudo da nossa proposta. Eles têm nome? A Secretaria de Administração do Estado. Lá, a própria secretária Goretti? A secretária adjunta. A adjunta, quem é o nome dela? Suelen. Suelen, não lembro o sobrenome, né? Suelen. E aí, ela remarcou a reunião para o dia 18, quinta-feira agora, sendo que nós tínhamos uma assembleia já unificada, marcada para outro dia, dia 2, onde nessa assembleia foi decidido pela greve para ser deflagrada dia 10. Tem tido intransigência da parte do movimento da grevista com relação a conversar? Não, muito pelo contrário. Nós até convidamos o governo para discutir o ensino superior do Amapá. Nós convidamos os setores responsáveis do governo para a gente discutir esse movimento, e de discutir a melhoria na educação. Porque, sinceramente, do jeito que está hoje... E o reitor? Não tem um reitor? Bom, Porque o reitor teria de que ser, ele é nomeado. O professor falou no reitor, ele respirou. E o reitor? Que eu vou falar agora? Porque nós temos um problema, nós tivemos um problema
no governo passado sobre essa questão da reitoria da universidade, onde uma chapa ganhou a eleição, mas não levou. O segundo colocado foi nomeado pelo então governador e continua lá. Ele lançaram a administração da universidade, quando eu falo, não falo do reitor, falo da administração da universidade como um todo. Lançou uma nota de apoio à greve. A gente espera realmente que o reitor entre conosco nessa luta para a melhoria da universidade. A gente espera realmente isso, assim como a gente espera que o governo também venha dialogar conosco. A nossa categoria, junto com a dos técnicos, não é intransigente. Agora, eu estou sabendo que o sindicato de vocês, ele não está na plenitude do seu direito. Ele não está, digamos, não tem presidente, não tem visto, está com uma estrutura esfacelada. Como é que vocês estão superando essa parte? Numa das nossas assembleias, nós decidimos por uma comissão, com 3 pessoas, da qual eu faço parte. Hoje eu estou representando os professores, junto com mais 2 colegas, e a gente está levando o sindicato nessa situação. Mas a gente tem que estar com as bandeiras de luta, tem que estar com as nossas exigências. Eu te falo assim por causa da administração, a questão financeira, como é que fica? Para vocês, digamos, abastecerem as suas necessidades de uma greve. Tem necessidades, sim, muita necessidade. Claro. Como é que vocês estão superando isso? Uma greve, ela requer financiamento do sindicato. E nós já há muito tempo, nós temos o desconto em folha, normalmente, como todo sindicato tem. Sim, mas vocês estão gerindo isso, digamos, a comissão está na plenitude do seu poder. Nós temos indo com todas as características que o sindicato tem. Só não estamos completos. Nós lançamos um edital de eleição, infelizmente nenhuma chapa se inscreveu, e aí nós vamos continuar por um tempo, mas daqui a pouco a gente já vai de novo discutir ou uma nova comissão ou uma nova eleição. Quer dizer, no momento está sendo acatado, digamos, essa providência do sindicato, ninguém vai alegar ilegalidade por causa disso. Não, isso não gera ilegalidade. Eu vejo com muita preocupação esse item específico tocado agora, porque você está discutindo a questão de não ter um reitor aceito pela comunidade acadêmica, e discutindo no outro polo um sindicato que teve que nomear uma comissão para discutir. Ou seja, nós estamos com problema nos 2 polos, né? Mas o sindicato, digamos assim, que foi os professores que escolheram essa comissão. Houve uma escolha, não foi imposição. Pois nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já para dizer quais são as bandeiras de luta que vocês têm, para que a gente analise também essa bandeira de luta, não é? Sim. A gente volta já. Bem, estamos de volta conversando com o presidente da comissão. Não. Posso falar isso aí? Representante. Representante da comissão? Isso. Fica até difícil assim. O telespectador deve ficar ciente que a gente tem também essa dificuldade, né? Pois é, mas vocês têm amparo, estão cobertados por uma central, não estão? Sim. Sindical. Qual é a central? Nós somos filiados o Andes, né? O Andes Nacional. O Andes Nacional, o nosso sindicato é filiado. Está sabendo tudo que está acontecendo aqui? Tem nos apoiado, inclusive, financeiramente. Está nos apoiando, tem saído em nível nacional no site da Andes as nossas reivindicações, os nossos movimentos aqui. Por sinal, a Andes não é a primeira vez que acontece isso, ela sempre nos apoiou nas nossas reivindicações aqui quanto universidade. Professor Daimil. O senhor é professor da área de exatas, professor de química. Isso. Me responda com toda franqueza, a forma como o governo está conduzindo essa negociação, ele está cuidando das pessoas e das cidades, como ele prometeu? Eu creio que a educação ainda está deixando muito a desejar. Nós precisamos dialogar mais, nós precisamos entender as necessidades de uma universidade. O que é uma universidade? Então hoje na nossa universidade, a gente sabe o que quer, só que não tem tido esse retorno de diálogo com nenhum governo. A gente não teve esse diálogo, porque a gente quer que o governo entenda qual a importância de uma universidade, o que é que constrói, o que é que faz uma universidade, o que é que a universidade traz para o Estado. Então a gente tem a noção que ainda não foi levado a sério isso, e a gente precisa que isso seja levado a sério. E essa resposta do governo para nós, nessa sentada de mesa que nós vamos ter, é o que a gente vai perceber, como o governo olha a universidade. Tinha uma sentada de mesa para ontem, para hoje, né? Não, dia 18. Só dia 18? Só dia 18. Mas não tinha uma agora que recente, não? Teve uma
Teve uma dia 2 que não aconteceu. Não aconteceu, pois e é. por isso que foi deflagrada a greve. E agora é dia 18. E agora dia 18 foi Qual adiado para dia 18. A pauta nós temos... E já conhece a pauta? Ele já conhece a pauta, desde o dia 27 nós mandamos as pautas todas que nós vamos defender. Então, a primeira pauta fundamental é a estruturação da universidade. O que é isso? Hoje a universidade ela não atende o que nós temos hoje na universidade e muito menos o que nós pretendemos ter futuramente de cursos, de pós-graduação, de tudo mais. Hoje a universidade, precariamente, a gente dá um ensino. A pesquisa e a extensão é feita com muita luta hoje dentro da universidade. Então esse é o nosso primeiro ponto. E como a gente vai garantir isso? Com o orçamento. O orçamento da universidade. O orçamento da universidade não pode ser contingenciado, o orçamento da universidade não pode ser diminuído. Nós temos uma lei que garante 2% do ICMS como complementação do nosso orçamento. Só que hoje isso tem sido o nosso orçamento. Não é a complementação, é o total do nosso orçamento. Então esse é o nosso primeiro ponto de pauta. O segundo ponto de pauta é exatamente a qualidade do serviço dos técnicos. Como é que vem essa qualidade? Com a aprovação do plano de cargos, carreira e remuneração dos técnicos, que nós estamos brigando por ele, que saia do governo, vá para a Assembleia, seja votado, foi construído com os técnicos construíram seu plano de cargo, carreira e remuneração. Então esse também é um ponto, porque vai dar dignidade para eles. Só para você ter uma ideia, o salário dos técnicos hoje é a metade do que um salário de um mesmo técnico no estado, lá na universidade, por conta de uma lei ultrapassada que regeu a universidade, que rege até hoje os técnicos. Nós não, que nós já temos o nosso aprovado. E por último, o reajuste salarial. Nós e os técnicos, nós estamos solicitando 16,13% de reajuste, porque em 2014 houve um reajuste linear do governo de 7,13%, que não foi repassado aos professores da universidade. Nós fomos a única... Naquele aumento que foi dado linear para todos os funcionários, nós fomos a única categoria que não recebeu esse reajuste estadual. Com a desculpa que nós tínhamos aprovado o PCCR, mas em compensação esse PCCR tinha sido discutido há um ano. Então já estava defasado o salário. A discussão do PCCR passou um ano para ser aprovado. Então o salário já tinha sido defasado. E aí o que é que nós queremos mais? A reposição da inflação, que está grande, e mais algum ganho real. Então nós fizemos as contas e o que vai recuperar essas perdas são 16,13%. Como é que vocês tratam a questão do orçamento? Porque está em plena LDO, está sendo preparada. Depois da LDO vem a proposta para orçamento. Como é que vocês já atuam nesse momento? Porque se não tiver no orçamento, aí não existe, não está no orçamento, não existe. A gente, como eu falei para vocês, tem uma lei que diz que nós temos que ter 2%. Sim, mas aí, digamos, ICMS. não adianta, se não tiver o dinheiro lá, pode 10 leis. Aí não tem o dinheiro. Mas aí a gente pode entrar na justiça para garantir esse direito. Mas com que no orçamento é lei também? Mas é 2% do ICMS. Sim, então, isso aí é aquela complementação. Isso. E nós só temos esse orçamento hoje na universidade. Então o que for arrecadado do ICMS, 2% é nosso, por lei, por força da lei. Então a gente pode acessar a justiça caso isso não seja repassado, para ser cumprida a lei dos 2%. Infelizmente essa lei ainda não foi regimentada, regulamentada, para dizer em que é para ser investido os 2%. Professor, não tem conversa nenhuma com a reitoria da universidade? Não, nós tivemos uma conversa hoje, nós conseguimos suspender o calendário numa reunião do Consul em conjunto, a reitoria e a categoria, nós suspendemos. Só que a gente vê assim, a administração da universidade assim, um pouco aquém do que poderia fazer. Eu lhe pergunto, porque a gente sabe que no governo existe os degraus, né? Sim. Então vocês estão passando por cima da reitoria tentando conversar diretamente com o governador. Não. Eu quero saber se tem a interlocução através da reitoria, porque ficaria mais fácil esse encontro. O senhor está entendendo? Infelizmente, a nossa universidade é a única do Brasil que não discute salário com o reitor, porque quem dá o aumento não é o reitor, é o governador, ainda aqui. As outras universidades do Brasil, quem dá o aumento estaduais é o próprio reitor. Aqui não, aqui é diferente. Vocês não reconhecem ele? Não, nós reconhecemos sim. Reconheceram? Reconhecemos sim, tanto que toda e qualquer movimentação nossa é repassada, é informado oficialmente à reitoria. Sim. Todo e qualquer ele reage a alguma coisa? Ele lançou uma nota de apoio à greve. Ele reagiu aderindo à greve. Aderindo à greve, apoiando a greve, lançou uma nota de apoio. Só que a gente ainda acha que ainda falta mais alguma coisa. A gente quer que venha para a luta conosco. Quando vocês procuram o Palácio para tratar com o governador, ele vai junto com vocês? As reuniões, ele foi em uma reunião que nós tivemos 2 sobre infraestrutura e essa uma que não aconteceu. O vazamento lá, tiraram o vazamento? Olha, cara, eu vou te falar bem a verdade. Eles fizeram uma medida paliativa, colocaram umas tábuas, porque não existia janela. O segundo e o terceiro andar do Campus 2 não existe, é só
uma armação, não existia janela, a chuva entrou por lá e alagou toda a universidade. Então eles fizeram uma medida paliativa. Qual é a nossa vontade? Primeiro, sair daquele lugar. Segundo, construir o nosso campus de verdade, porque nós temos um terreno. Pois é, tem um terreno que há muito tempo foi doado pela Ancel. Que foi lançado a pedra fundamental. Aí. Melhor área que nós temos em toda a frente do Rio Amazonas. Vai ser a única universidade brasileira banhada pelo Rio Amazonas. Nenhuma outra universidade. Um apelo muito, Rodolfo, muito importante. se para consertar uma goteira tem que bater um paliativo, imagina construir um prédio novo. Só que nós tínhamos 42 milhões para construir esse prédio, passou 3 anos, teve uma licitação que foi cancelada pela Justiça. Agora, no final de dezembro, teve uma outra licitação que nós temos informações desencontradas sobre essa nova licitação. Alguns dizem que foi cancelada, outros dizem que não foi cancelada. Só que a verdade é a seguinte, que aquilo que foi pensado não cabe mais hoje. Então a gente tem que recomeçar do zero para reconstruir uma nova universidade. E tem algum recurso Era recurso do BNDES. Era recurso do BNDES. O BNDES, a informação que eu tenho é que foi destravado no finalzinho da semana passada. Está destravado, então agora tem que correr em cima. Agora outra coisa, qual é a vinculação que vocês têm com os outros que estão em greve, que é a Universidade Federal? Bom, hoje nós estivemos lá, tem um grupo lá que eles já prestaram total apoio a gente, por sinal amanhã eles vão participar da nossa movimentação e nós estamos articulando um ato conjunto em defesa da educação superior do Amapá, com as 2 universidades públicas que nós temos aqui no Amapá. Então amanhã vai estar lá alguns representantes da categoria, vai estar alguns professores, vai estar técnicos da nossa movimentação que nós vamos para lá. Vocês estão apoiando plenamente e nós também estamos apoiando. Vamos para a rua amanhã? Nós vamos para a rua amanhã. Amanhã, a partir das 10 horas da manhã. Fechar a FAB também? Nós estaremos... Não, a gente vai para frente do Palácio. Eu acho para fechar a General Rondon? Talvez a General Rondon seja fechada. Mais uma vez. Agora, nessa luta de vocês, tem algumas questões que é com relação aos laboratórios. Não está nessa pauta de vocês, o laboratório? A estruturação da universidade passa na estruturação tem laboratório. Passa por aí, tem laboratório. Porque os laboratórios lá são precaríssimos, né? Na verdade, o prédio, tanto do Campus 1 quanto do Campus 2, eles não foram feitos para ser universidade. Então, para se ter uma ideia, nesse período da universidade, já 3 vezes pegou fogo o laboratório lá por causa da instalação elétrica. Então, hoje nós não podemos implementar nenhum equipamento mais sofisticado porque a rede elétrica não aguenta. Então, quer dizer, isso aí já impede a gente avançar na pesquisa. Então, se você não pode implementar um equipamento, como é que você vai avançar na pesquisa? Então, nós temos alguns equipamentos comprados que não estão instalados. Tem equipamento que está lá encostado. Porque a universidade vai pegar fogo. Então, nós já solicitamos, inúmeras vezes, perdemos as contas, para se ter uma rede somente para a universidade e uma rede somente para os laboratórios, que é onde o consumo de energia é maior. Só que, infelizmente, ainda não foi atendido isso. E nós já perdemos as contas. Pois é, não, para mais um intervalo, a gente volta já, ainda conversando no último bloco com o professor que está aqui falando sobre essa greve que parou a Universidade Estadual e que está trazendo grandes prejuízos para a comunidade acadêmica aqui no estado. Bem, estamos de volta para o último bloco e nesse bloco eu queria perguntar para você o seguinte. O governo instalou desde quando começou a questão das discussões dos salários, da renovação do salário, da reposição salarial, foi levando para aquele que eles chamaram lá agenda do servidor. O que prejudicou vocês nessa questão de levar tudo para a agenda do servidor? Eu acho que foi uma tentativa de agilizar que precisava, eu acho que de algumas complementações, né? Primeiro, a falta de comunicação foi grande, por isso que eles disseram que houve falta de comunicação e mal entendido na reunião do dia 2. Eu creio que esse conjunto de sindicatos que eles têm que tomar conta, deve ter levado a isso. Então, eu acho que foi uma tentativa por parte do governo de melhorar, que infelizmente está faltando alguma coisa para realmente melhorar. Então, por exemplo, a gente tem que conversar com as pessoas que decidem. E às vezes na agenda do servidor não está as pessoas que decidem.
Pois é, o caso da CAESA, por exemplo, que é parecido com vocês. Quer dizer, o caso da CAESA, os caras nunca discutiram em agenda, em comum com o servidor, porque é uma empresa lá. O caso da universidade, nunca discutiu, porque tem umas características específicas. Nós somos autarquia, na verdade. Pois é. A universidade é autarquia. E ela necessita de autonomia, tanto financeira, administrativa e política. Essa autonomia, se o reitor não se manifestar e deixar que tome o poder dele, usurpe o poder do reitor, como é que não faz? Porque não faz numa pauta lá, fortalecer o reitor, ou então mudar o reitor se ele não está servindo? Essa é uma discussão um pouco mais ampla, porque infelizmente essa colocação do reitor ela foi colocada em lei, realmente tem uma lei, é da época da ditadura, essa lei da lista tríplice, mas infelizmente como é lei a gente tem que cumprir. Então o governador passado, se respaldando nessa lei, nomeou aquele que a comunidade acadêmica não escolheu. Então, mas a gente tem que respeitar porque faz parte da lei. Né? Apesar de ser uma lei que a gente é totalmente contra, apesar de ser uma lei da época da ditadura, apesar de ser uma lei que eu jamais pensava que o governador passado iria se basear por conta daqueles fatores que é da ditadura, mas infelizmente a gente tem que cumprir. E aí isso fragiliza um pouco qualquer administrador, ele não ter sido escolhido pela comunidade. Mas a gente solicita que ele venha para a nossa luta. Ele é professor também, ele não é só reitor, ele está reitor. O que ele é professor. Então venha para a nossa luta. O reitor é professor do quadro. O reitor é professor do quadro efetivo. Então ele venha para a nossa luta também, venha conosco. Venha com a sua autoridade de reitor, traga esse intercâmbio entre o governo e a gente, para a gente discutir. Então a gente tem solicitado muito isso dele também. Que hora começa a paralisação, fechamento lá da rua? Eu já fiquei mais preocupado. A partir das 10 da manhã a gente vai sair da universidade. Desde que dia está em greve? A nossa greve está desde o dia 10 desse mês. 10 desse mês. 10 de junho. 10 de junho, 10 desse mês. E foi decidida dia 2. Qual é a previsão de encerramento? Greve normalmente não tem previsão, né? Greve, sem tempo. Greve é quando fala em greve, perguntando é tempo indeterminado. Pontual, porque o senhor é da área de exatas, então... Não, sim, eu quero que a pessoa diga, olha, vai ser indeterminado. Vai indeterminado pode ser um mês, um ano, 10 anos. O que depende é a nossa negociação com o governo, né? Se o governo trouxer uma proposta agradável, que a comunidade acadêmica como um todo, professores técnicos e acadêmicos, se sintam, pelo menos em parte, contemplados. O sindicato está olhando para a situação em que o Brasil está se encontrando hoje? O nosso sindicato sempre está muito atento à questão. Você sabe que nós estamos vivendo um momento atípico mas se nós pegarmos assim, um impacto, porque nós fizemos também esse levantamento, que ninguém é irresponsável. Claro. Nós fizemos o levantamento do impacto que seria esse aumento e o PCCR dos técnicos sobre a folha de pagamento. É irrisório. Entendeu minha preocupação, né, Rodolfo? Sim, claro. A gente entende que o Brasil hoje está passando por uma crise econômica. Eu acho que tudo que a gente for discutir a partir de agora de benefício, de agregar alguma coisa, algum custo, a gente também tem que olhar o que o país está vivendo. É claro que a gente, o cidadão, nós, eu, o senhor, o Rodolfo, não temos responsabilidade pelos desmandos que o governo fez. Exatamente. Mas nós vamos ter que pagar esse preço. A gente vai pagar uma conta pelo que aconteceu. Então a gente tem esse momento, tem que também ter essa responsabilidade de estar atento a isso. Mas assim, por exemplo, o quadro da universidade é um quadro muito pequeno. Então, assim, quantas pessoas, hein, professor? Hoje nós temos 180 pessoas na universidade efetiva, entre técnicos e professores. Então, um aumento... A Unifap tem quantos? Só por curiosidade. A Unifap, só professor técnico eu não faço ideia, mas só professor tem mais de 300. Tem 380, por aí. Nós temos 96 professores e 91 técnicos hoje. Tudo bem que a gente precisa de mais. Esse não é o quadro fechado ainda de professores. Né? Mas nós já fizemos esse levantamento. E não é... Investir em educação nunca é erro. Claro. Nunca é erro. Pois é. Mas só que tem que ter o dinheiro, né? Só que vocês encararam lá, porque o governo decidiu que tudo ia contingenciar, menos educação. E não faz parte do plano do governo, a OEAP? É porque quando ele fala em contingenciamento, é exatamente daqueles 2%, que é a única coisa que nós temos hoje na OEAP de orçamento. Os 2% do ICMS que gira em torno de 18 milhões. Se nós formos levar a folha de pagamento para dentro da universidade, a gente vai infligir a lei de responsabilidade fiscal grandemente. Então, a gente precisa de mais orçamento para a universidade. A gente precisa de mais orçamento. Só esses 2%, infelizmente, não tem dado. Nós tivemos problema de gestões passadas que foram colocadas, né, pelo governador, infelizmente não defenderam a universidade, defenderam os seus patrões. E a gente está precisando agora que a universidade seja defendida. Tanto que a gente diz que a gente quer dialogar com o governo, a gente quer saber o que o governo pensa para a universidade.
De repente ele pensa coisa boa, falta só demonstrar, mas de repente pensa coisa boa. Então a gente quer dialogar, a gente nunca deixou de dialogar. A nossa questão nunca foi radicalizar, a gente nunca foi radical, nem é perfil da gente ser radical. A gente quer dialogar a universidade, só que a gente precisa dialogar com seriedade. A sociedade precisa da universidade. A outra parte também tem que querer dialogar. Tem que querer dialogar. Quero te parabenizar por a iniciativa de não estar sendo intransigente, de estar colocando as coisas como elas devem ser e de tratar a coisa com transparência. Eu sempre digo uma coisa, a gente sabe o que quer para a universidade. A gente precisa saber se os outros também querem a mesma coisa para a universidade. Quem decide quer a mesma coisa para a universidade. E de repente encontra um meio termo entre o que vocês querem e o que a outra parte quer. A gente pode chegar a esse meio Agora precisa termo. Conversar, né? Precisa sentar para conversar. O problema é que ainda não tivemos esse estreitamento. O que é aqui aquela mensagem que está na placa lá, na faixa, que diz o seguinte: professor, técnico, acadêmicos unidos por uma UEAP melhor. É exatamente. O que seria essa aqui, essa UEAP melhor? É exatamente para mostrar, primeiro, a unidade de todas as categorias da universidade. E a UEAP melhor, ela passa exatamente por esses 3 principais pontos de pauta que nós levantamos como bandeira. Que é melhoria na qualidade do ensino, pesquisa e extensão através da estruturação da universidade, né, a garantia de um orçamento que dê para estruturar a universidade, valorização dos técnicos e, claro, sempre que a pessoa bem remunerada vai trabalhar muito mais contente. Quinta-feira decide tudo. Então, olha para aquela câmera ali, convida os teus sindicalizados para estar na rua, patando o trânsito lá pelo menos. Quinta-feira nós vamos sentar com o governo e nós convidamos todos a irem para frente, só que vai ser na SEAD, na quinta-feira. Convidamos todos para ir para frente da SEAD, para a gente mobilizar, para a gente garantir que nós vamos ser ouvidos e nós vamos dialogar com o governo dessa vez. Muito obrigado pela tua presença aqui, Eu muito que obrigado agradeço pela tua vinda, e eu quero agradecer ao telespectador, ao Josiel, por esse encontro aqui. Eu acho que se não esclarecemos, pelo menos encaminhamos essa questão, que é uma grande interrogação. A universidade está em greve? Pois é, está, e tem muita coisa para resolver. A gente volta amanhã, se Deus quiser. Siga com a Band.